Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso encontro astrológico, nosso bate-papo astrológico. E hoje eu trazendo um tema muito bacana que é a série, né, os processos evolutivos na astrologia. Se você ainda não assistiu o primeiro, assista, já tem aí, já está rodando o primeiro, o segundo e esse é o terceiro, que é a terceira etapa, né? Quando a gente vai trabalhar um mapa, a gente entende que nós temos camadas a serem trabalhadas nesse mapa e o quanto respeitar esses processos, essas etapas são importantes, porque se a gente pula uma etapa, a outra é como se você não conseguisse sustentar, né, o aprendizado das consciências. Então, planetas são estados de consciência. Eu acredito muito nisso. E o teu mapa, ele é uma história, que é a sua história. Vai trazer códigos importantes de coisas que você veio experienciar aqui na Terra. Mas quando a gente cai aqui na Terra, né, pessoal, nós partimos também por um processo dos fenômenos da vida, que são os obstáculos, os desafios, como que cada um de nós encaramos os obstáculos, tudo isso é muito importante. E quando o astrólogo analisa o teu mapa, ele vai ter condições de compreender e de te dar ferramentas para você compreender como que você reage a algumas situações, quais são as experiências que você trouxe, como que você pode conduzir essa experiência, qual é o aprendizado dessa experiência, como que vai ser todo esse processo aqui na sua jornada. Então o mapa, ele é muito profundo, né? Muito profundo. Quem já passou comigo, a gente traça a história de vida, é sempre surpreendente, assim, sabe? Como a astrologia, ela é de fato literal em algumas posições planetárias, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e estou aqui todas as quintas-feiras falando da astrologia de uma maneira a você receber autoconhecimento, entender como essa ferramenta ela pode ser utilizada, esse conhecimento milenar pode ser utilizado a teu favor, ao teu progresso, ao teu desenvolvimento, tá? Então, já peço aqui que você se inscreva, ative o sininho, curte o canal, pega aí o teu caderno de estudo para você fazer as suas anotações, porque hoje eu vou falar sobre os senhores do karma. Você deve estar vendo agora aí na tela, né? É uma pirâmide, né? Que está colocando, expressando que foi o que a gente já aprendeu. Então, enquanto você não trabalha a lua, você não consegue ir para o sol. Quando você equilibra o sol, a lua e o sol, você desperta o teu ascendente. E aí fica mais fácil trabalhar Saturno, tá? Que é o senhor do karma. Mas Saturno ele não trabalha sozinho, tá? Saturno ele trabalha junto com o seu irmão Júpiter, né? São duas consciências que vão falar sobre o caráter de uma pessoa, né? O quanto que essa pessoa tem sabedoria, tem a capacidade de desenvolver o discernimento para fazer as escolhas certas, para tomar as decisões de uma maneira sábia, tá? Então, a todo momento da nossa vida, e sempre vai ter aquele momento punk, né? Aquele momento mais complexo, né? Vamos dizer assim, mais kármico, em que nós temos que realmente avaliar muito bem as nossas decisões para que a gente continue nosso processo evolutivo e não involua, né? Porque a involução, ela existe sim, ela existe. Por isso que o estado de vigília a vida toda é importante, né? Quais são, né, os seus valores, né? Então isso aqui está muito ligado aos senhores do karma. Quando a gente trabalha Saturno, né? Saturno ele representa o Saturno no mapa, ele é a dificuldade, o obstáculo que nós vamos ter que enfrentar, né? Quando a gente fala de karma, eu vejo o karma de duas maneiras. O karma ele representa a lei, né?
Então, quando a gente olha no mapa, a lei é aquilo que você vai ter que presenciar, vivenciar. E quando o Saturno ele tá com bons aspectos no mapa, a gente vê que essa pessoa ela tem ali dentro da lei dela no mapa um bom caminho com aquele Saturno. São mais aspectos de favorecimento, vamos dizer assim, tá? E quando uma pessoa tem um aspecto mais conflituoso com Marte, com Saturno, desculpa, né? Aqui a gente vê que é uma pessoa que vai ter que realmente rever muitas coisas. Mas o que acontece? Isso aqui é muito literal, mas na prática às vezes não é tão literal assim. Porque mesmo um mapa que tenha um aspecto bom com Saturno pode passar por desafios com esse Saturno, tá? E às vezes um mapa que tem um desafio, né? Às vezes a pessoa muda a consciência dela de uma maneira tão fantástica que ela consegue também lidar com aquele obstáculo de uma maneira fácil, tá? Então isso também é relativo. Mas, quando a gente vai na técnica, é isso, aspecto bom e é um facilitador que você tem deste karma, ou seja, você já experienciou coisas em outra vida e traz experiências com esse código, com essa tarefa positiva, então você tem méritos, né? E um aspecto desafiador pode ser que você já se deu mal nessa experiência, né? Ou você vem de uma família em que esta experiência não foi valorizada, não foi exposta de uma maneira ética, correta, né? Então aí você acaba às vezes até carregando, né, mazelas por uma falta de consciência, literalmente é isso, tá? Porque aqui essa combinação de Saturno e Júpiter é a ignorância no negativo, né? E no aspecto positivo, quando a gente vivencia essas duas consciências, a gente adquire valores que vão levar você a construir, né, uma vida digna, uma vida honrosa, uma vida em que você não se vende, né, não se seduz pelas pessoas. Em cada posição ela vai trazer algo muito determinado, muito significativo. E quando a gente fala de Saturno, que aí quando fala de Saturno é o quê? É o desenvolvimento da alma na matéria, né? Então nós temos a cruz, que é a matéria, e a gente tem a alma abaixo dessa cruz, né? Então é a alma precisando se aperfeiçoar na matéria, tá? Então, Saturno ele vai falar dos nossos processos kármicos mesmo. Então, a posição dele, mesmo com bons aspectos, é onde você vai encontrar o seu desafio. É o obstáculo que você vai encontrar, né? O signo, ele é expresso como, né? E o local é onde isso se manifesta, né? Que é o setor que ele tá no seu mapa, onde você vai encontrar esse desafio. E o signo é como você vai vivenciar tudo isso, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje Saturno, ele transita no signo de Peixes, né? Nós estamos aqui em agosto de 2024. E o Saturno em Peixes, ele tá falando sobre a necessidade da gente olhar para o lado mais emocional / psicológico, né? O quanto que você está vivendo aí uma experiência em que você foi amarrado, aprisionado, né? Pelos medos, pelas suas aflições ou por dependências emocionais, por alguma questão altamente tóxica que afetou o teu psicológico. Então agora o momento pede para que a gente cuide do quê? Do nosso inconsciente. E de que maneira nós podemos cuidar do inconsciente? Através de terapia, né? Fazendo uma terapia, fazendo um tratamento espiritual, né? Tem hoje diversas ferramentas que podem nos auxiliar a desbloquear o nosso inconsciente, desbloquear medos, desbloquear aflições, tá? Estou dando um exemplo para vocês entenderem como isso funciona, tá bom? Mas aí depois tem o setor, então isso aí é muito complexo
E o astrólogo que vai dizer isso para você. Não precisa ficar desesperado e nem precisa ficar assim, ai Paloma, eu tenho Saturno em tal lugar. Não, porque Saturno também dá méritos, tá, pessoal? Inclusive, Saturno, ele é a única consciência que vai lhe dar mérito. A única. Então, se você está estável no teu trabalho, para analisar todo o movimento que você fez para alcançar essa estrutura, essa segurança, né? Paloma, eu tenho filhos bons, filhos saudáveis, filhos que trabalham, são, sabe, pessoas boas aqui, né? Então, pare para analisar se não houve um sacrifício aí da parte dos pais, de ter que ser sacrificado, ficar presente, participativo na escola, conversar com esse filho. Às vezes lá na infância você teve que mudar ele de escola, você teve que colocar ele no psicólogo, um exemplo, tá? Ou você foi um pai, uma mãe muito presente. Então nada ocorre, nenhum mérito vem do nada, gente, isso não existe, né? E é isso que Saturno vem nos ensinar. Saturno é a consciência do esforço, da dedicação, do empenho diário, né? Saturno, ele é o tempo, então tem coisas que você alcança com a maturidade, alcança com o tempo, isso é Saturno, tá? Então, pessoal, cuidado aí com o seu julgamento do teu mapa, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem Saturno na casa 1 é uma pessoa que ela vai, logo no começo de vida dela, ela já nasce com uma certa consciência de que ela tem que se esforçar, que ela tem que se dedicar, que ela só vai alcançar através da dedicação, tá? Então, pessoal, veja bem, Saturno é o senhor do karma, tá? E karma é lei. É aquilo que você vai vivenciar, é aquilo que você vai experienciar na Terra e é onde você vai extrair os aprendizados mais profundos, ok? E outra forma da gente entender o karma é o caminho, né? Qual é o caminho que você escolheu, né? O quanto que a tua consciência está desperta para trilhar esse caminho. Porque o que você escolhe hoje vai ter uma consequência amanhã. E essa é a consciência de Saturno, né? Saturno, ele é realista, Saturno, ele bota você com os pés no chão, ele faz você amadurecer, tá? Então, você entendeu que se você não entender a primeira etapa, que é a sua história de vida... Vou continuar, tá? Esse barulhinho é o meu gato tentando abrir a porta, tá? Ignora. A segunda etapa é você aprender, tá, a lidar com as questões que envolvem Mercúrio, Vênus e Marte, que representam os planetas pessoais, ou seja, como que você lida com a tua mente, como você lida com as suas escolhas e decisões, né? Então tudo isso vai formar quem é você na Terra. E aí só depois a gente pode falar de amadurecimento, tá bom? Que é o caso de Saturno e Júpiter. Então o que acontece? Vamos falar um pouco de Júpiter, né? Júpiter é o desenvolvimento da alma com o divino, né? Então toda vez que a gente vai estudar Júpiter, se você pegar qualquer livro que fala de Júpiter, ele vai falar para você que Júpiter é o crescimento, é a expansão, né? São as coisas boas, tá? Esse modo de ver Júpiter eu acho muito perigoso, tá? Por quê? Porque o crescimento, Júpiter ele vai te fornecer todas as ferramentas para você crescer, ok? Mas se você não tiver a maturidade de Saturno, você pode pisar na jaca, você pode ser negligente, você pode ser antiético, você pode ser uma pessoa que vai agir de uma maneira inconsequente, vamos dizer assim, tá? Então, os dois caminham juntos, né? Júpiter, ele vai te dar gás, ele vai falar, olha, vamos lá, vamos confiar que vai dar certo, caminho aberto para você, né? Só que aí você passa por esse processo
Sem a consistência de Saturno, sem a consistência da maturidade que Saturno exige, a dedicação e esforço, então é só uma oportunidade que vai se abrir e em breve ela vai acabar e você não vai aproveitar, né? Ou você pode aproveitar de uma maneira inconsequente, como foi colocado anteriormente. Então, quando a gente fala de Saturno e Júpiter, é importante entender que eles caminham juntos, né? Eles trabalham juntos, né? Júpiter está sempre ali conversando com Saturno, né? É como se ali fosse um registro acástico, um registro da alma, né? Que é passado para o plano espiritual. Olha, essa pessoa se esforçou, essa pessoa se dedicou, essa pessoa alcançou o que ela queria, e aí o Júpiter vai ali te ofertar, vai te oferecer bastante crescimento com consistência, porque você fez por onde. Isso é Saturno, tá? Junto com Júpiter. Então, para observar, né, se o teu crescimento, se você chegar e falar assim, Paloma, eu sinto que eu barrei, né, eu sinto que eu não tô crescendo o suficiente, que eu tô meio, né, tudo bem que essa sensação, nesse momento atual, agora de 2024, segundo semestre de 2024, essa sensação é natural, tá? Porque Saturno está retrógrado, tá bom? E ele também está quadrado com Júpiter. Você já assistiu o vídeo que eu falo tudo sobre Saturno em Gêmeos? Ou em Peixes, né? Júpiter em Gêmeos, né? Tudo sobre Júpiter em Gêmeos. Assista, porque eu estou falando dessa quadratura. Os períodos que os dois ficam em quadratura no céu, né? Dizendo que hoje a humanidade, todos nós, estamos precisando aprender com os limites. Nós temos um limite, né? E esse limite, ele está sendo imposto por Saturno e Júpiter. Os dois estão trabalhando juntos nisso, né? Quando a gente vê a tua carta natal é diferente. Isso aqui que eu estou falando é de previsão. Mas quando você pega um mapa natal em que uma pessoa tem Júpiter quadrado a Saturno, então, por exemplo, as crianças que estão nascendo agora, não digo todas, porque esse período ele fica mais intenso, depois ele dá uma espaçada, depois ele volta a fazer o aspecto de novo, então não significa que todas as crianças que estão nascendo agora vai ter essa quadratura, tá bom? Mas uma pessoa que tem um Júpiter quadrado a Saturno é uma pessoa que ela vai ter que, durante a jornada dela, ter que quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns valores aí que estão estagnando o crescimento dela. É uma pessoa que tem uma opinião muito forte, mas ela vai ter que, ao longo da vida, ter que se moldar a outras opiniões e ter que quebrar um modo de ver a vida, talvez um pouco rígido demais. Ou, inclusive, fazer algum tipo de correção na maneira de agir ou na maneira de ver a vida, pensar. Porque Júpiter, pessoal, ele representa os nossos valores, ele representa a tua filosofia de vida, ele representa a tua maneira de viver, então a sua religião. Eu gosto de usar a palavra filosofia, mas é a sua religião também, as suas crenças, né? E nós somos formados por crenças. E se eu tenho uma crença que me limita, isso vai me prejudicar muito, né? Esse progresso ele não vai. Se eu tenho uma crença que me eleva, então isso vai me trazer o quê? Possibilidades de superar e crescer, né? E os dois caminham juntos. Então aí você não tem como crescer só por crescer. Você tem que ter um esforço ali. E aí, infelizmente, as pessoas olham o esforço como algo negativo. Como que você enxerga o esforço? Isso é Saturno, né? Tem uma linha de pensamento que é assim: ah, Paloma, se for para ser, tem que vir fácil. Lógico, às vezes a gente insiste em algo que não é para ser e a vida tá falando, ó, não vai por aí, não vai por aí. Mas o que eu quero dizer de esforço é você estar feliz com a forma como você está se dedicando, né? Então, por exemplo,
eu quero fazer um curso, você tem que ter um mínimo de esforço para ir nesse curso, para estudar, para ler um livro, né? Ai, Paloma, eu sou uma pessoa muito sozinha, sabe? Eu não tenho muitos amigos, então eu tenho que ter um esforço para abrir o meu social, né? Às vezes assim a gente é fechado porque a gente não é aberto a outras ideias e a gente nem percebe isso e a gente se fecha no nosso mundo. Aí depois, ai, poxa, eu saí, fui ali, conheci pessoas novas, foi tão bacana. Então, porque você está se abrindo, você está ali quebrando suas crenças, quebrando suas amarras, né? Então, de um modo bem, ó, um modo bem, é, só para vocês entenderem, de um modo bem rápido, vamos dizer assim, para você entender, mas dá para se aprofundar mais nisso. Uma pessoa que tem Saturno na casa 1 é uma pessoa que veio aprender a ter um comportamento adequado para conquistar coisas na vida. Mas conquistar o quê? Aí, gente, depende do signo, depende dos aspectos. Eu não vou me aprofundar nisso, né? Mas uma pessoa que tem Saturno na 1, você precisa aprender a ter um posicionamento firme, ser dedicado, se esforçar, se dedicar para você conquistar as coisas na sua vida, né? O teu crescimento depende do seu posicionamento, né? Da maneira como você age diante dos obstáculos, do quanto você está disposto a se esforçar. Uma pessoa que tem Saturno na casa 2 é uma pessoa que vai ter que olhar para a vida material, vai ter que olhar para a vida financeira, vai ter que aprender a gerenciar o seu dinheiro, né? É uma pessoa que pode ter muito medo de não ter dinheiro, de não ter segurança e se privar de viver outras experiências pelo medo da falta, né? Mas é uma pessoa que ela vai ter muita, ó, isso é uma coisa importante. Se há esforço e se há dedicação, você vai conseguir ter uma estrutura financeira. E eu não sei porque que as pessoas têm tanto medo de Saturno, né? Porque Saturno, ele só é o teu amadurecimento com essa tarefa, né? Então, uma pessoa com Saturno na 2 tem que ter realmente um olhar mais realista com o dinheiro, gerenciar o teu financeiro, é isso. Uma pessoa que tem Saturno na 3, ela pode ter obstáculos e dificuldades para se comunicar, né? Os cursos, os estudos exigem mais dessa pessoa, mais concentração, mais atenção. O Saturno na 3, você pode ter algum tipo de obstáculo ou karma com irmãos, com parentes, com pessoas do seu convívio. E o karma não é não falar com a pessoa, mas às vezes você ajuda essa pessoa, olha por essa pessoa, se preocupa com essa pessoa. Uma pessoa que tem Saturno na 4 é uma pessoa que vai ter karmas ali com a mamãe ou com o papai, né? É uma pessoa que pode ter dificuldades de obter uma casa própria cedo na vida, né? Porque a pessoa ela tem que se empenhar para adquirir uma casa própria, ela tem que se empenhar para ter uma casa, uma estrutura sólida. Aqui, vamos dizer que os pais, né? O pai, a mãe, são experiências em que você se sente obrigado em ajudar ou que você vai ter em algumas experiências da sua vida, momentos, períodos da sua vida que você vai ter que ajudar esse pai ou ajudar essa mãe, né? Olhar para casa, cuidar da casa, ter problemas com imóveis, né? Então, tem que se empenhar, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem Saturno na casa 5, é uma pessoa que ela veio aprender a ser mãe ou aprender a ser pai, porque ali é a casa dos filhos, né? Então vai trazer preocupações com filhos, na educação dos filhos, na estrutura do, aí depende do signo que tá lá, entendeu? Então eu só tô dando para vocês um panorama assertivo, mas não é raso ainda, porque tem muitas coisas que precisam ser analisadas nesta experiência, tá? Então, por exemplo, não só os filhos aqui, mas a gente vai colocar também uma pessoa que pode ser mãe tarde, pai tarde, né? Consegue gerar um filho na segunda fase da vida também.
Saturno ali pode falar que você não é uma pessoa segura de si, então você veio nesta vida aprender a se valorizar, aprender a se amar, aprender a desenvolver os seus talentos. Uma pessoa que tem, por exemplo, Saturno na casa 6, é uma pessoa que ela vai ter que trabalhar muito, o trabalho exige mais dessa pessoa, é uma pessoa que tem que aprender a lidar com horários, com normas no trabalho, né? Ter uma rotina que se adeque ao mapa, à estrutura do mapa. Uma pessoa que pode não se sentir, demora para se sentir realizado no trabalho ou encontrar uma atividade profissional em que você se sinta mais amparado, mais realizado, né? Mas a partir do esforço, a partir da dedicação, esse resultado vem. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Porque o Saturno, eu repito, ele é o único planeta que vai lhe ofertar mérito. É o único, tá? Saturno na casa 7, né? Você tem uma tendência a ter dificuldade social, dificuldades para se relacionar. Isso aqui também pode envolver, por exemplo, você ter um casamento tardio, né? Ter um casamento que você casa com uma pessoa mais velha que você, ou você se sente seguro em formalizar um casamento na segunda etapa da tua vida, né? A pessoa com quem você casa te exige mais, né? Então, tô dando exemplos. Saturno na casa 8 é uma pessoa que vai ter obstáculos ali para lidar com partilhas, divisão de bens, herança, pensão, né? Os recursos guardados, os recursos que envolvem investimento exige mais dessa pessoa. Essa pessoa tem que ter os pés no chão, essa pessoa tem que ter um planejamento, tá? E Saturno, ele na casa 8 é assim, né? É você aprender a soltar, é você aprender a desapegar, né? Então você vai passar por experiências em que você tem que soltar, que você tem que desapegar. Saturno na casa 9 é uma pessoa que ela só vai se realizar nos estudos na segunda fase da vida. É uma pessoa autodidata, mas assim, você pode fazer um curso e ainda lá na segunda fase da tua vida, a partir dos seus 42, 45, você querer fazer um outro curso, né? E se realizar em outro curso, né? Aqui o Saturno fala muito sobre você ter os pés no chão para lidar com a sua religião, para lidar com as suas crenças. É uma pessoa que vai ter que se comprometer com uma religião, se comprometer com uma filosofia de vida ou com experiências acadêmicas, né? Uma pessoa mudar de país, mudar de cidade, exige dessa pessoa uma desconstrução, né? De ter que lidar com uma outra língua, uma outra cultura, tá? Uma pessoa que tem Saturno na 10, né? Aqui é uma pessoa que a carreira profissional exige mais dessa pessoa. Essa pessoa pode se ver carregando muitas coisas, muitos pesos, muita responsabilidade, né? É uma pessoa que pode ter uma liderança, pode ter uma chefia, né? Mas essa posição, às vezes a pessoa nem quer se comprometer com nada, porque já sabe que vai ser pesado, que vai ser mais exigida. Mas é ali que está o seu crescimento, entendeu? Saturno na 10 pode ter dificuldades com o pai ou com a mãe, né? Neste caso, ou com o sogro ou com a sogra também. Pode ter problemas com figuras de autoridade, atrair figuras de autoridade mais austera, mais, sabe? Que são mais, assim, exigem mais da gente, tá? E aqui é isso, você começa a crescer com esse Saturno quando você assume as rédeas da tua vida. Saturno na 11, aqui fala muito de poucos amigos, é uma pessoa que vai ter poucos amigos, mas os amigos que você tem são amigos que você pode confiar. Pode ter amigos mais velhos, de idade mais avançada, né? Saturno na 11 vai falando que a exigência de trabalhar em grupo, a dificuldade que você tem de lidar com o grupo, porque o grupo te consome, as pessoas te consomem, então você prefere trabalhar sozinho, mas Saturno sempre te coloca em grupo, para você aprender a lidar com o grupo, a lidar com o coletivo, a entender que todos têm o seu
o seu papel, o seu merecimento nesse projeto, nessa atividade. Né? Aprender a fazer amigos também, Saturno na 11, aprender a fazer amigos, tá? Saturno na 12 é uma pessoa mais solitária, uma pessoa que só quer ficar sozinha, uma pessoa que não quer fazer tudo sozinha, né? Aí entra nesse botão da solidão / solitude, né? E aí a vida fala, não, ó, você tem que trabalhar o autoconhecimento, você tem que trabalhar a sua espiritualidade, você tem que se autoconhecer para desbloquear a tua vida, né? É uma pessoa que, se ela se esforça, ela vai ter um autoconhecimento maravilhoso aqui na Terra, porque ela está trabalhando os conceitos que vieram do inconsciente, coisas que ela negligenciou em outra vida. Eu não quero olhar para isso. Vai levando para 12. Ah, eu não quero olhar para isso. Aí Saturno na 12 faz você ter que olhar para isso. Olhar para os seus medos, olhar para as suas aflições, para as prisões emocionais. E que se eu não olho, eu caio numa depressão, né? Uma pessoa com Saturno na 12 é tendenciosa a uma depressão, a se isolar, né? Ou passar por experiências de exílio, né? Uma prisão mesmo, de fato, é presa, fez algo errado e foi presa, né? Ou, de repente, fica numa clínica de reabilitação, por exemplo, ou fica acamada, fica doente, né? Porque aqui precisa da solitude, precisa se olhar, precisa se perceber, precisa adquirir autoconhecimento, né? Entendeu? Então, gente, eu tô dando para vocês uma passada aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu peço desculpa porque às vezes quando eu tô falando eu fico tão concentrada e eu preciso dessa concentração para falar com vocês, me conectar e dizer tudo que eu tenho para dizer. Então, essas duas posições, elas são posições muito importantes aqui no mapa. Só que a gente só vai poder falar sobre os senhores do karma, aquele que dá e aquele que também dá o mérito e aquele que dá as ferramentas certas para você trabalhar. Júpiter te dá as ferramentas certas e Saturno te dá a estrutura, o mérito. Deu para entender a diferença disso quando se trabalha essas duas consciências na sua carta natal? Por isso, pessoal, que é tão importante, né? Eu acho que essa terceira etapa é uma das etapas mais importantes, porque só depois que você desenvolve o caráter, desenvolve o senso ético, né? Você tem que... Aqui é a ética. Gente, ética é ética em qualquer lugar do mundo. Não é a minha ética, a sua ética, é a ética. Ser ético. Aprender o que é certo e o que é errado. Isso é certo, isso é errado. Né? Poxa, eu tô tomando uma atitude, essa atitude não é a melhor, eu tô sendo uma pessoa arrogante ou uma pessoa egocêntrica, né? E você ter a capacidade de reconhecer isso e se corrigir, né? Parabéns, parabéns, você está preparado para crescer, para se desenvolver, para florescer, né? Quando a pessoa fala, não, eu sou assim, eu não mudo, então é uma estadia aqui na Terra muito, muito pequena, né? Porque a todo momento a gente está aprendendo, ninguém sabe nada, tudo, ninguém conhece tudo, ninguém sabe tudo. Aqui a gente está um aprendizado constante, né? E quando você tem essa consciência, você acaba desenvolvendo o discernimento, discernir as coisas, avaliar as coisas, aprender a levantar dados, levantar questionamentos saudáveis, né? Aí você tira da frente o julgamento e começa a colocar a sabedoria, né? Então, eu dei aqui para vocês, eu falei da posição de Saturno, porque o Saturno é o que vai cobrar e o Júpiter é o que vai te ofertar as ferramentas para o teu progresso, para o teu crescimento. E isso dá para desenvolver no mapa, gente, tá? É você passando com astrólogo, é você fazendo o seu mapa com astrólogo,
Inclusive, quem quiser fazer mapa comigo, aqui na descrição tem o meu telefone para vocês entrarem em contato e a gente agendar um atendimento, né? É um atendimento de 2 horas, 1h30 a 2 horas, e você vai entender a sua história, né? Fica tranquilo, se você já passou comigo, Paloma, você não falou já estou te vendo já. Você não falou de Saturno. Eu falei, gente, eu não, como eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas no mapa eu falo, olha, você tem que aprender isso aqui. Geralmente eu falo isso, né? O seu obstáculo está aqui. Mas eu não falo, ó, você tem Saturno no signo tal, casa tal, eu já falo o que é, né? Escute teu mapa novamente, escute o primeiro áudio, que é o primeiro atendimento, a primeira parte do áudio, a primeira 1 hora que a gente tá falando aí sobre a sua história de vida, né? E aí a gente vai, pessoal, tirando os pré-conceitos, os pré-julgamentos, né? Entendendo que a vida é maravilhosa, que a nossa estadia aqui tem que ser uma estadia que vale a pena, entendeu? Para o teu crescimento, para o teu aprimoramento aqui na Terra, tá? Então, os senhores do karma, né? Eles são maravilhosos, né? Então, Júpiter é a ética. Aliás, Júpiter e Saturno são a ética, tá? Só que Júpiter, ele te expande, ele expande a tua consciência, ele faz você quebrar crenças, quebrar valores desgastados, conhecer outras línguas, outras culturas, entender que o seu mundo não é só o seu mundinho, né? Por isso que ele expande. E Saturno, ele tá falando, não, você pode, mas você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você tem que fazer a sua parte, né? E fazer a nossa parte é maravilhoso, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha te ajudado. Na próxima semana eu vou falar do livre-arbítrio, né? Um tema bastante questionador, né? Mas que representa a quarta etapa, né? A quarta etapa. O que é isso de livre-arbítrio pela astrologia? Então você não pode perder, vai ser na próxima quinta-feira, às 19 horas, tá bom? Um grande beijo, muita luz e até semana que vem.